séculos dos séculos. Meus amados irmãos, é um privilégio nosso trabalhar para o Senhor Jesus. E estamos de volta com o programa Toca o Clarim, edição 912, ano 16, e o nosso tema, as doutrinas de Balaão hoje. Balaão morreu, mas deixou descendentes, pastores corruptos, pastores perversos, pessoas de todos os níveis na igreja, que têm tolerância com o mal e acha natural fazer o mal, e o pior é que ainda ensina, ainda dissemina o mal. Além de praticarem o mal, ainda normatizam, ainda ensinam, ainda disseminam o mal como se fosse algo realmente inofensivo. E isso é trágico, e nós sabemos que é terrível, porque, meus amados, nós temos recebido de Deus a chamada, não foi para a imundície. O nosso Deus nos chamou para estar na sua presença, para sermos puros na sua presença. O nosso Deus nos chamou para receber a sua graça, para estar na sua presença, no seu caminho todo dia, para fazer a nossa parte na obra, e isto, meus amados, nós precisamos fazer com sabedoria, com alegria, e sabemos que não é fácil, porque sempre houve e haverá homens perversos. Mas nós louvamos a Deus porque temos as Escrituras para nos ensinar. A nossa leitura, Apocalipse 2, 12 a 17. O versículo 12 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, e que habita onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei, ou batalharei, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença e te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Agora fala conosco, nos dá a tua graça, nos dá, Senhor, a sabedoria do céu, Senhor, para escolher aprender contigo, aprender na tua palavra. Querido Senhor, fala com os meus irmãos, abençoa e guarda cada um. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a palavra lida nos fala de uma situação que o Senhor Deus estava contemplando, observando da sua glória e vendo em Pérgamo, uma cidade próspera, uma cidade relativamente pequena, mas uma cidade próspera nos dias apostólicos, ela tinha um desenvolvimento reconhecido, ela produzia, ali havia uns costumes, e eles produziam ali material para exportar para o Egito, para vários lugares, e é dali que vem o costume do pergaminho.
a utilização, o homem aprende as coisas na crise. Eles usavam papiro por séculos, mas nas guerras, nas crises, tiveram que usar da criatividade e usar couro, pele de animais, e foi lá em Pérgamo que começou a indústria do curtume com finalidade de escrita. E, portanto, pergaminho é uma homenagem à cidade de Pérgamo. E ali se desenvolveu uma igreja próspera, uma igreja razoavelmente bem frequentada, mas havia um perigo naquela igreja, é que algumas das pessoas, a liderança, alguém próximo à liderança daquela igreja, estava disseminando umas doutrinas tolerantes, e para eles não havia necessidade de recato, não havia necessidade de transformação. A transformação, no conceito deles, era algo que acontecia no entendimento, ou seja, aquelas pessoas que viviam num contato com os deuses do paganismo e defendiam lá a Aparecida de Éfeso, defendiam os demais deuses e deusas. Estas pessoas tinham atingido um nível de iluminação que já acreditava num Deus eterno, etéreo, portanto, fora da relação humana, fora da compreensão humana, mas, por esta mesma razão, ele não podia ser confundido, comparado com as imagens, com as estátuas dos deuses e tal. Mas aquelas estátuas não valiam nada. As pessoas podiam ir para as festas das estátuas, para a festa dos deuses, das deusas, podiam comer junto, podiam... Aquilo não valia nada. Portanto, se não tinha espírito, se não tinha vida, se não tinha importância, se não tinha a capacidade de guiar, de fazer o bem ou de fazer o mal, porque era uma forma de descrever as imagens de escultura, que na verdade é uma desgraça, mas mesmo assim, eles diziam, essas imagens não valem nada, você pode ir tranquilo para a festa dela lá, da imagem e tal. Aí o sujeito ia para a festa da imagem e comia lá as comidas sacrificadas às imagens, bebia lá as bebidas sacrificadas às imagens, e participava das brincadeiras dos folguedos relacionados com a festa das imagens lá da padroeira e tal. Eles diziam, isso não vale nada, isto aí não diz nada, vale nada. Portanto, você pode participar tranquilamente, seguramente, desassustadamente, isto não tem nenhum prejuízo, vale nada. Era uma doutrina destruidora. Era um ensinamento corruptor, corrompia os sentidos, relativizava tudo, apesar de colocar essa doutrina, ela não negava a importância de Deus, a existência de Jesus, não. Eles afirmavam o seguinte, Deus e Jesus estão tão altos, Deus e Jesus são tão sublimes, tão superiores, que esses deuses, essa coisa aí, tanto faz, você está lá como não faz diferença, você pode participar tranquilamente, você tem um espírito elevado. E o apóstolo de Jesus Cristo, João, na ilha de Pátimos, ele foi revelado e ordenado a escrever as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Esta é a carta à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Nós temos uma outra coisa muito importante nisto aqui, meus irmãos, é que derruba por terra o conceito de uma igreja, uma super igreja, a única igreja verdadeira, a igreja católica apostólica romana, ou a única igreja verdadeira, a igreja evangélica, lá não sei das quantas, ou seja, a única igreja verdadeira é aquela que prega a palavra e vive a palavra, enquanto ela possa ter centenas de nomes como denominações. Agora, aprendemos nas Escrituras. Ali foram enviadas 7 cartas, porque eram 7 administrações, no mínimo. Eram 7 líderes
chamados de anjos aqui porque ele tinha a responsabilidade de guardar a igreja, de preservar a sã doutrina, de vigiar pela igreja, com a igreja. Então, o versículo 12, a nossa leitura, Apocalipse 2, 12 a 17, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, quem tem autoridade sobre a palavra, quem deu a palavra, quem inspirou a palavra, quem aplicou a palavra, quem mandou, quem ordenou pregar a palavra. O que é que vai escrever? Escreve o que vem a seguir. Eu conheço as tuas obras. Eu sei onde você habita. Você habita onde está o trono de Satanás. Mesmo assim, você retém o meu nome. Tu retens o meu nome. Não negaste a minha fé. Você está firme desde os dias de Antipas. Antipas é um nome que aparece só aqui. Os teólogos criativos querem associar ele com outro, com fulano, com cicrano, mas aqui foi uma pessoa que aconteceu lá em Pérgamo, o mesmo que aconteceu com Estevão, descrito no livro de Atos. Esse Antipas foi uma fiel testemunha que foi morta. Este homem morreu por causa da sua fé. Ele certamente não relativizou. Ele certamente não achou natural os servos do Senhor se envolver na feitiçaria lá no Xangô. Então, o Senhor diz, eu conheço, eu sei quem é você, eu sei onde você habita, eu sei que aí é a fortaleza de Satanás, está o trono de Satanás, mas sei que você não negou o meu nome, você guardou o meu nome, guardou a fé em mim, e desde os dias de Antipas você se manteve fiel, e você, mesmo no meio de uma cidade desta, mesmo no meio de uma situação desta, você se manteve em relação a mim num estado de graça. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Aqui, a liderança. O sujeito que está à frente diz, isso aí eu não faço, mas não me atinge, não. Na minha casa não tem, mas eu não quero para os meus filhos, mas aí os irmãos, os meus obreiros. É uma coisa perigosa quando você sabe que é errado, mas não tem autoridade, não usa a autoridade, porque homem nenhum tem autoridade em si. O homem não tem autoridade em si, tem autoridade de pai, enquanto os filhos são pequenos, tem autoridade de mãe, enquanto os filhos estão em formação, mas após a formação dos filhos é muito difícil um homem manter autoridade sobre filhos casados, filhos formados, filhos independentes, filhos empresários. É muito difícil manter algum controle sobre filhos deste nível. Mas acontece com os ministros de Deus. O ministro de Deus não pode abrir mão da autoridade que ele recebeu pelo Espírito Santo através da palavra. E aqui, meus amados, o homem, o anjo da igreja em Pérgamo, nós ficamos sem saber o seu nome. Mas nós conhecemos pela palavra a sua condição, uma condição de tolerância. Ele era fiel a Deus, manteve o seu padrão, ele sofreu muito com aquelas invasões na igreja, a invasão do mundanismo, mas ele não teve força, não recorreu à autoridade de Deus para tirar. Eu tenho algumas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a doutrina da tolerância. Aquele homem certamente não se prostituía, aquele homem certamente não adorava imagem de escultura, aquele homem certamente não venerava aquelas imundícies. Mas
Ele não teve a autoridade, não usou a autoridade que Deus já havia lhe concedido, já que ele era o anjo da igreja, ele não estava guardando a igreja como deveria fazer. E ele tinha lá os que seguiam as doutrinas do Balaão. E é descrito no versículo 14 o que Balaão fazia lá no tempo de Moisés, o que Balaão fez lá. Balaão ensinou o rei dos Moabitas, o rei Balaque. Primeiro, ele fez várias tentativas para amaldiçoar Israel e ganhar dinheiro do rei Balaque. Não conseguiu amaldiçoar Israel, foi forçado. Ele foi forçado, reconheceu forçadamente que não havia nada contra Israel. Israel seria impossível de ser prejudicado por um feitiço, e ele disse, olha, não vale, encantamentos não vale contra Jacó, contra os descendentes de Jacó. Este povo tem uma proteção maior do que qualquer ação de encantamentos, então não vale. Mas eu tenho umas dicas. Você faz o seguinte, faz aí uma churrascada, faz uma festa e convida o povo do Moisés, que estão acampados aí perto, você está temendo porque eles estão acampados aí perto. Era um acampamento de uma cidade, um acampamento que virou cidade, o lugar virou cidade de repente. E ele diz, olha, já que você está assustado, procura se informar, conhecer. Eu não posso amaldiçoar eles, porque não existe encantamento que funcione contra este povo de Deus. Mas você faz o seguinte, convida eles, faz uma festa, leva a mulherada e tal. Então, foi ensinado pelo profeta maldito, Balaão, profeta falso, ensinou o rei pagão a contaminar Israel. Vocês vêm para cá, que não tem nada, não, a mesma coisa. Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Foi essa desgraça que ensinaram no Brasil. Para hoje, eles tinham todas as regras, todas as ordens religiosas, a ordem de toda forma, umas contra as outras. Aí todos os caminhos levam a Deus. Leva a Deus coisa nenhuma. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. E o Balaão ensinava isto, e o Balaque seguiu ipsiléteres as doutrinas, o ensinamento do Balaão, e fez grandes banquetes, e os israelitas vieram e comeram ali, beberam ali e namoraram, dançaram, transaram ali com as moabitas. Resultado, meus amados irmãos, Israel foi amaldiçoado pelo seu pecado. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, ordena o João escrever à igreja de Pérgamo e diz, olha, o que está acontecendo em Pérgamo já aconteceu no deserto. Balaão instruiu e o povo caiu na prostituição, caiu na fornicação. E o nosso tema é a doutrina de Balaão hoje. E quem é que está combatendo fornicação nas igrejas? É aí essa pastorada louca. Hoje eu estava conversando com o irmão e dizendo, acho que eu estou com a síndrome, é um mal novo. E do que é? É trauma de igreja nova, porque cada dia que surge uma igreja nova é uma desgraça nova, uma doutrina nova, uma miséria nova, um arrogante novo, é uma maldição. Eles não têm mais nenhuma humildade para fazer parte de uma igreja pentecostal, de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja batista, naturalmente. O negócio é criar e inventar e fazer o povo errar, pecar, atolar-se no erro doutrinário, erro de toda ordem. Isso é coisa de Satanás. Interessa ao Satanás cada igreja destas aí que ensina a corrupção. E aqui o Senhor diz, aí tem os que seguem também as doutrinas dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas aí já enveredava na filosofia grega. Enveredava na filosofia grega, que depois entrou no catolicismo, para tentar convencer com base em terminologia, em termos. Jesus é Deus? É. Então Maria é mãe de Deus. Aí botaram um culto a Satanás
com o nome de Maria. Resultado, os nicolaítas também era resultado de um desviado. Então, meus amados, o Senhor Deus, ele diz, eu sei que tu aborrece a doutrina deles. Agora, arrepende-te, para você não sair perdendo, não sair do seu lugar. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Se não houver arrependimento, você vai perder a batalha, você vai perder a luta, você vai perder o seu castiçal. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, para convencer o contradizente, tem que ser com a doutrina. Leve a palavra, pregue a palavra, use a palavra. É com a doutrina do Senhor que nós vencemos a corrupção dos homens. É com a palavra de Deus que nós vencemos as invenções destes perversos de plantão, perversos plantonistas. O último versículo, meus amados, um apelo do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que valia para Pérgamo, vale para Fortaleza, vale para o Brasil inteiro, vale para San Diego, na Califórnia, vale para Paris, na França, vale para Jerusalém, Israel. O que foi dito pelo Espírito Santo à igreja de Pérgamo, através do seu pastor, é dito a toda a igreja do Senhor Jesus, em todo lugar, em toda a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem vencer, se alimentará na presença de Deus. Aquele que vencer, comerá do maná escondido, e ainda recebe uma identidade celestial, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, e ninguém conhece, senão o próprio que receber. Portanto, meus amados irmãos, é um privilégio pregar, ensinar, receber e reter a palavra de Deus, o conselho de Deus, a doutrina de Deus. Balaão vive, Balaão está vivo através dos perversos que fraudam as Escrituras, que cada dia criam uma situação e são arrogantes, os títulos são os mais arrogantes. É bispo, é patriarca, é apóstolo, é profeta, e é cada coisa, e nenhum vale nada. São apenas filhotes de Satanás, corruptos, ensinando a corrupção. Para dizer isto, precisa usar a autoridade das Escrituras. São apenas corruptos, ensinando corrupção. Aí ensina para um tolo. O tolo está passando por um processo lá, aí chega para o Satanás e declara, está amarrado. E, grande amarração. Grande amarração. Satanás continua solto e dominando o chefe deles. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, com autoridade, falar a palavra de Deus. Nicolau e Balaão existiram, mas foram sucedidos por milhões, ensinando o mal, filosofando e corrompendo aqueles que não se firmam na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, estamos em tua santa presença, agradecidos por mais um dia. Abençoe e guarda os meus irmãos, sustenta cada um, Senhor, com a tua mão forte e poderosa. Querido Deus, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos
Amanhã, com o programa dos jovens na nossa congregação. E na sexta-feira, com o programa dos jovens na congregação, na quarta etapa do Conjunto Ceará. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.